Abre sua Bíblia lá em Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, Tiago capítulo 3. Meu nome é Davi, desculpa, nem dei boa noite, não me apresentei, se você está visitando a gente. Eu queria dizer que eu estou muito chateado com o Flamengo hoje. Doido, ó. Quem mais? Mas eu acho que foi o irmão Dutra, que o irmão Dutra foram brincar com o irmão Dutra. Né, irmão Dutra? Não pode. Tiago, capítulo 3. Mas foi roubado. Foi. Tiago 3, versículo 1 ao 12. O tema é isso aí, propagando vida. Não vou passar do horário. Meus irmãos, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios. Embora sejam grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Que texto de Tiago tremendo. Que texto incrível. Eu queria comentar um pouquinho sobre ele com você. Nós estamos em setembro amarelo, um mês de conscientização sobre a questão do suicídio, que é uma pandemia terrível. Muitos números não são divulgados, ou muitos casos não são divulgados, porque se criou a ideia de que isso pode servir de gatilho para outras pessoas. Por exemplo, aqui no nosso bairro, nós tivemos alguns casos recentes de suicídio em uma passarela aqui perto. Então, às vezes a gente não fica nem sabendo, porque há esse medo de um caso chamar outro caso e isso se tornar algo problemático. Tem sido um grande problema a questão emocional, a questão mental. E eu falei no domingo passado aqui sobre o risco da gente não entregar ao Senhor nossa ansiedade. Falei para vocês aqui também de que eu fui provado nisso nessa semana, porque nós somos bombardeados de tudo quanto é lado. Eu vi um homem, eu vou já mostrar um vídeo dele daqui a pouco, Luiz. Conseguiu, Luiz, colocar o vídeo? Esse homem é um empresário, e ele contou uma história, que a mãe dele estava preparando feijão, e colocou o feijão para cozinhar, e como eles moravam próximo da praia, ela falou, vamos lá ali na praia rapidinho, e a gente já volta. E nisso, perdeu a noção do tempo. Quando eles voltaram para casa, ele contando que ele era garoto, ele nunca mais esqueceu, a cozinha estava totalmente destruída. Aquela panela tinha explodido.
E aí ele falava ali sobre uma válvula que tem na panela de pressão de alívio, né? Quando você tem uma pressão muito grande, aquilo está ali muito tempo cozinhando, perdeu tempo, aquela válvula de alívio é o que faz com que a panela não exploda. E por isso que é importante, a gente não dá importância à manutenção da panela de pressão. Então há uma válvula ali que você tem que estar de olho nela. Às vezes a gordura faz com que ela fique travada, e é um perigo. E aí ele comparava aquele fato da panela de pressão com a nossa vida. Às vezes nós somos pressionados pelas preocupações, pela ansiedade, pelos problemas, e aquilo vai, e se a gente não tiver uma válvula de alívio, onde você possa colocar, você possa falar, desabafar, alguém para te ouvir, nós temos o risco, corremos o risco de não suportar. E eu disse no domingo do perigo de a gente perder a nossa sanidade. Você tem que valorizar a sua sanidade mental. E por isso, alguém disse uma coisa muito interessante, disse que o descanso é tão importante, que ele é um mandamento. Ele é tão necessário e, ao mesmo tempo, tão difícil para a gente. Parece uma contradição, mas às vezes a gente não é alguém levado ao descanso. E que a gente precisa descansar. Deus descansou como uma forma de nos mostrar que é necessário parar. Porque senão ninguém suporta. Nosso corpo não suporta. A nossa mente não suporta. Eu dei aqui um exemplo domingo sobre uma pessoa sã que depois de algum tempo perdeu a sua saúde mental. E eu fiquei assustado com aquilo. Graças a Deus, essa irmã hoje está bem melhor, mas ela nunca voltou ao seu estado normal. Ou seja a questão do exercício físico, nós temos aqui pessoas que trabalham nessa questão de educação física, de academia, seja de você ter um tempo de descanso. Nós temos irmãos que precisam e fazem isso, de viajar. Você não pode ignorar isso. Você não pode. Eu achei interessante ontem, o Anderson e a Aline, quando chegaram lá, foram jogar queimado e pareciam profissionais. E aí alguém olhou, rapaz, a família toda joga bem. Yasmin, Aline, o Anderson, aí eu falei, não, eles jogam no prédio, não é isso, Anderson? É lá no prédio? Eles jogam lá. Então, ou seja, um momento de você extravasar. Ontem, por exemplo, o que a gente viveu ontem, né? De conversar, de rir. Teve gente que teve estiramento, tinha médico, tinha maqueiro. Só que os maqueiros, eles iam tirar o pessoal do gramado e começavam a rir. Eu não entendi nada. Mas, irmãos, que coisa boa. Abre para mim, eu nunca sei abrir isso aqui. Fazer um curso com o Filipão. Já viu o Filipão abrindo o negócio? Fica quase meia hora. Mas, meus irmãos, ontem, eu nunca conversei tanto como ontem, obrigado. Eu pude conversar com várias pessoas. Aquela chuva em alguns momentos foi boa, porque deixou a gente tudo ali junto, nas mesas. Não estava um ambiente gostoso? Não estava? Ali eu conversei com gente desabafou comigo, eu desabafei com pessoas. Sabe, foi maravilhoso isso. E isso faz um bem que a gente não tem noção. A gente precisa ter esse tempo de qualidade. Então, hoje, eu não quero falar aqui, como no domingo passado, e na quinta-feira, Alexandre, tem uma pregação no Alexandre, se você não assistiu, assista. Gente, Alexandre perdeu sua esposa há alguns meses, acho que tem 2 meses. Ele subiu nesse púlpito para pregar. Olha que exemplo para a gente. Não de alguém que ignora a dor, não é isso. A gente respeita isso, o tempo de cada um tem seu tempo do luto. E não quer dizer que ele superou, não. É a frase que ele disse. Toda vez que ele vê alguém sofrendo, ele percebe que ele consegue usar a dor dele para aliviar a dor daquela pessoa. E quando ele vai ver, a dor dele diminui. Então, quando ele sobe aqui, ele quer aliviar a tua dor. Sabe, mesmo doendo, porque às vezes a gente vai falar aquilo que a gente precisa ouvir. A gente vai abraçar querendo um abraço. Essa é a vida do cristão. Às vezes você quer que alguém ore por você, mas alguém está pedindo oração, e você vai ter que orar por aquela pessoa. E o Espírito Santo faz com que a oração que você faz por ela volte para você.
Mas essa é a nossa vida. Mas Alexandre também falou de vida para você. Só que hoje, nesses poucos minutos que eu tenho, eu queria trazer uma palavra, não para você, mas de você para o outro. Esse propagando vida é você propagando vida. Porque aqui nós lemos um texto de Tiago, que dá um alerta muito grande. Ele já começa dizendo, olha, não queira ser mestre. Muitos de vocês, por quê? Havia uma ideia de querer ser mestre. Tem gente que tem esse negócio. Eu nunca entendi isso. Eu quero ser pastor, meu sonho é ser pastor. Me perdoe se você tem essa ideia, mas eu nunca consegui entender isso. Porque é uma resposta a um chamado, mas não é uma aventura pessoal, sabe? Eu respondi a algo interno, não é uma motivação externa, sabe? Então, pode haver sim alguém que tem esse sonho e tem um chamado. Pode haver. Obrigado, meu filho. Mas, normalmente, quem é chamado como Moisés, como Jeremias, como eu, como muitos, ele diz assim, não, eu não quero, eu sou criança, eu não sei falar, eu sou todo enrolado, mas você atende a um chamado. Eu não fico lamentando, mas eu tenho consciência de que pela minha escolha, eu seria qualquer outra coisa. Porque quando eu vou deitar, eu não deito sozinho. Eu deito com uma centena de pessoas. E mais do que vocês que são minhas ovelhas, eu penso em pessoas que não são minhas ovelhas. Hoje eu estava ali preparando a mensagem, veio uma pessoa na minha mente. E eu falei, meu Deus, tenho que falar com ela. Mandei mensagem, ela está lutando contra um câncer agressivo. Já há meses, já há anos. Eu falei, fulana, como que você está? Deus me lembrou você agora, como que você está? E ela com a voz fraquinha, pastor, só continua orando, pastor. Está precisando de alguma coisa, e não é daqui. Por quê? Porque é assim que é. Como que alguém escolhe isso? Minha esposa, quando percebeu o meu chamado, ela disse, eu não quero ser esposa de pastor, porque ninguém sem consciência quer. Então ele diz, não queira ser mestre, não. Sabe por quê? Claro, ele não está dizendo que se você tem um chamado, você tem que ser. Responda o chamado, mas está dizendo nessa oba-oba. Não vá na oba-oba, por quê? Quem é mestre terá que prestar conta de cada palavra. Porque quando eu recebo alguém no gabinete, aquela pessoa está se abrindo comigo ou com minha esposa, eu tenho muita responsabilidade naquilo que eu falo. Porque eu posso falar algo e matar, eu posso falar algo e dar vida, eu posso influenciar para o mal ou eu posso influenciar para o bem. É isso que ele está alertando aqui, do perigo da língua. Gente, como que eu tenho medo disso? Quando alguém senta na minha frente e me conta um sonho, um desejo, pode ser a coisa mais absurda, eu sempre fico orando, Senhor, não me permita matar o sonho dessa pessoa. Porque eu posso achar um absurdo, mas pode ser propósito seu. Qualquer pessoa que entra no meu gabinete, eu não consigo começar a aconselhar sem antes orar. Por quê? Porque meu coração está batendo forte. Porque é uma responsabilidade. Na nossa boca, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Alguém disse uma vez assim, nós temos gavetas emocionais. Pensa numa gaveta. Nós temos gavetas emocionais. E há palavras que a gente ouve e vão embora. Mas há palavras que a gente ouve e a gente coloca numa gaveta. Rapaz, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque toda hora a gente pode falhar. Toda hora a gente pode se exceder. Toda hora a gente pode machucar sem perceber. Porque nós somos assim, aqui está dizendo perigo da língua. Ele está dizendo que nós dominamos os cavalos pela boca, pelo freio na boca. O cavalo é um animal poderosíssimo, forte, e nós o dominamos. Nós dominamos o navio pelo leme, um navio grande, um leme, um simples leme. O faz ir para o lado e para o outro, bombordo, boreste, né, Júlio? Júlio que conhece. Este bordo. É o leme pequeno, olhando para o leme e olhando para o navio, quem ganha? O navio, em tamanho, mas é o leme que o governa. E aí ele está dizendo o seguinte, assim é a língua, tão pequeno membro, mas que pode governar todo o teu corpo, infelizmente, normalmente, para o mal. Uma centelha, de uma palavra, pode incendiar um bosque. Então, nós estamos falando para nós, para o outro. Cuidado, cuidado.
Cuidado, tenha cuidado, porque ele vai dizer, não pode uma boca que bendiz a Deus, que glorifica a Deus, amaldiçoar o seu irmão. E o que mais nós temos feito e visto é isso, pessoas que ao mesmo tempo que estão glorificando a Deus, cantando uma coisa linda, daqui a pouco olha, como a gente viu um vídeo de um homem, que a mulher estava colocando a câmera para ele, na época do escudo online, a mulher colocando a câmera para ele, a esposa, botando a câmera cai, aí ele, sou desgraçado, deu um tapa nela, e estava ao vivo já, e o pessoal viu, a máscara dele caiu. Mas se aquilo não vem a público, se não estivesse online e começasse a gravar, com certeza, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus está aqui. E ele ia começar a falar em língua, mas ninguém viu os bastidores, porque a mesma boca que bendiz a Deus, amaldiçoa a pessoa que ama, a pessoa que está do lado. Então, se há palavras que as pessoas colocam na gaveta e que guardam, porque são palavras duras, pesadas, eu preciso ter cuidado com cada palavra que sai da minha boca. E em alguns momentos que eu prefiro me calar, que eu prefiro não falar nada. Estava vendo minha esposa, às vezes a gente fica olhando. Aí ela me mostrou a cantora Simone. Quando era garota, era apaixonado pela Simone. Por Guês com Xirra, me apresenta por He-Man. Isso aí é coisa de quê? Década de quando, Márcio? Márcio não pegou essa época, não. 80. Fábio Júnior, novinho, né? No carro, né? Qual é aquela música? Tinha uma que era interessante. Orelha de camelo, né, tio? Amigo de fato, né? Eu era apaixonado pela Simone. Aí minha esposa viu que ela está com câncer, né? Está tratando. Aí ela colocou lá que estava perdendo o cabelo. Ela dizia, eu estou perdendo meus cabelos, sabe? Gente, quando você é para as mensagens, para de frescura. Ana Maria Braga perdeu o cabelo, não falou nada disso. Para de besteira. Isso é vaidade. O negócio é a saúde. Uma vez eu vi uma lista, eu tenho comigo, se você quiser, eu te dou, de uma lista do que não dizer para alguém, tratando de câncer. Não dizer que o cabelo cresce. O cabelo cresce. Sabe por quê? Cada dor é uma dor. Aquilo que para você pode não ser nada, para alguém aquilo machuca. Aquilo que para você, teve que tirar um seio. Isso não é nada. O negócio é você, mas para a pessoa é uma luta. Aquilo que você conclui que é pequeno, para alguém não é. Porque nós somos diferentes. Cada pessoa tem uma percepção diferente da vida e das coisas, mas a gente quer medir todo mundo igual a gente. Olha, coisa que eu detesto. Na minha geração não era assim. Essa geração é Nutella. Eu sei que muita coisa piorou, aparentemente, mas na nossa geração nem tudo era perfeito. Porque na minha geração, eu chorava e não tinha palavra para chegar para a diretora e dizer, eu estou sofrendo bullying. Hoje as pessoas sabem o que é bullying. Na minha época, bullying era frescura. E até hoje, eu sofro com aquelas vozes. Mas eu não ligava, eu resolvia lá fora. Eu não. Porque eu sou diferente de você. Isso tudo ficou dentro de mim. E cada dia que eu subo aqui é uma luta. Porque aquelas vozes continuam ecoando. Faz terapia que melhora, meu irmão. Tem coisa que não vai sair. É como se fosse um espinho na nossa carne. Até para nos tratar. Caolho, galo cego. E era tanta coisa. Aquilo me machucava. Eu lembro de ir para o colégio e chegar mais cedo. Chegava mais cedo do que todo mundo. Primeiro dia de aula. Porque eu falava assim, se eu chegar cedo, ninguém vai perceber. Gente, eu sentava sempre. E aí, olha como que a coisa é diferente. Olha só, irmãos. Olha como que nós precisamos ampliar nossa visão. Você tem um WhatsApp. Às vezes você tira a foto do WhatsApp e você coloca uma planta, uma flor, uma paisagem. Tem pessoas que são analfabetas e que ficam desesperadas, querendo saber quem é aquela pessoa.
Toda vez que você pensar nisso, não tire a foto do WhatsApp. Tem pessoas, como minha mãe, que quando a gente tira a foto, ela fala, o que aconteceu, filho? É você, não é você. Tem coisas que a gente tem que se colocar no lugar daquele que não consegue. E eu sentava, olha só, todo mundo estava indo para o colégio, todo mundo com a sua lancheira, todo mundo chegando normal. Eu não, já era meses me preparando para aquele dia. As férias eram de 2 meses. Eu pensando, e eu chegava mais cedo, e eu sentava sempre do lado esquerdo, porque se eu sentasse do lado esquerdo, e no canto, minha vista boa é essa direita, então ninguém vai perceber, mas incrivelmente, começava a aula, alguém, caolho, olha o caolho aí, e sofria, não tinha esse negócio de diretora, não tinha nada. E eu lembro sempre da imagem do espelho. Eu gosto muito de criar peixe. E uma coisa que chama atenção quando está tempo frio, por isso tem que ter aquecedor, há umas doenças que o peixe tem, ictio, que fica cheio de pontinhas brancas nas nadadeiras dele. E aquilo vai afetando os olhos e ele morre. Se você não tratar, se você não medicar ele morre. Peixe toma remédio, tá, gente? Peixe faz cirurgia, tudo isso, tá? Peixe é um pet como o outro. É mais complexo, mas é pet. E uma coisa que me chama a atenção, quando um peixe começa a adoecer, sabe o que acontece? Os outros peixes, normalmente, percebem e começam a atacá-lo, começam a comer, começam a matá-lo. E era assim, e assim ainda hoje, nos colégios, quando alguém é diferente, quando alguém tem uma voz diferente, quando alguém tem alguma diferença dos outros, aquele vai ser o alvo de toda a turma. E a gente fica achando que a nossa geração era mais forte. Não existe. Somos seres humanos, somos pessoas diferentes. Se você tem uma força numa área, na outra você vai ser fraco. Isso tem que te trazer empatia. Isso tem que te fazer pensar. O que eu vou dizer para essa moça que está tentando engravidar? Toda vez que eu vou encontrar ela, eu vou perguntar se ela está grávida, eu vou perguntar por que não está tendo filho, por que está demorando, ou eu vou saber tratar essa pessoa. Porque você teve filho, você teve 6 filhos, mas tem pessoas que estão querendo ter um e não conseguem. E toda vez que ela entra aqui, você pergunta, e aí? Está esperando o quê? A coisa é mais complexa do que a gente pensa. As nossas palavras podem matar. Todo cuidado é pouco. No outro dia eu estava conversando com o irmão José. E ele citava um caso que ele sofreu com uma pessoa. Um amigo dele, que ele falou de um trabalho. E a pessoa dizia, seu José, por que ele fazia? Ele ia buscar emprego. E ele dizia, olha, eu quero um emprego, estou precisando, não sou aposentado, mas eu tenho um marca-passo. Ele avisava. Ele era honesto. Eu tenho um marca-passo, mas eu trabalho, eu não posso fazer muito esforço. Aí essa pessoa dizia assim, um amigo dele, quando ele contou, você não vai trabalhar em lugar nenhum desse jeito. Você não vai trabalhar em lugar nenhum. E aí ele começou a falar, você não vai conseguir nada. Um amigo. E até que o seu José conseguiu se aposentar, trabalhou durante tempo, se aposentou. E ele me falava isso, pastor, esse meu amigo me ajuda muito até hoje. Mas aquela palavra eu botei na gaveta. Porque aquilo me machucou. E a gente precisa orar por isso, a gente precisa tratar disso, a gente precisa clamar, pedir, perdoar. Mas aquilo me chamou a atenção. E na nossa conversa, surgiu uma outra lembrança do irmão José. De um dia que um filho dele estava vivendo uma situação complicada. E eu, na correria da igreja. E também uma coisa, igreja, uma coisa perigosa, igreja. O amor faz a gente, às vezes, falar coisas duras por causa da nossa proteção com a pessoa que a gente ama. Por isso que é tão difícil o cônjuge se desabafar com o outro. Porque quando o cônjuge diz, eu quero morrer, a gente não suporta ouvir aquilo daquela pessoa que a gente ama. E a gente interrompe ele. Porque aquilo dói na gente, mas a gente tem que aprender a ouvir coisas duras para que a pessoa seja sarada. Quando o José falou mais um problema do filho dele, eu já irado e com preocupação com ele, eu disse, irmão José, ele tem que aprender mesmo. É isso mesmo, ele vai ter que passar por esse processo. E foi até bom, porque ele podia ser morto. Isso vai ensiná-lo. Eu fui muito duro, irmão José lembrava isso.
E na hora eu falei assim, meu Deus, me deu um temor. E eu falei, Senhor, às vezes, não é que eu falei alguma coisa errada e que não era um processo que ia acontecer, mas às vezes era no momento em que o que você queria, meu irmão, era eu poder te dar um abraço e dizer, eu estou aqui do teu lado, e não te criticar, e não te machucar. Me perdoa. Porque quem está aqui não é alguém perfeito que está falando, mas é alguém que é sujeito aos mesmos erros, como Pedro, em um momento ele revela a identidade de Jesus. Quem eu sou, ninguém sabia. Quem eu sou, ninguém sabia. As pessoas sabem, ninguém sabe. Quem eu sou, ninguém sabe. Pedro, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todo mundo olhou, aí Jesus falou assim, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Espírito. Jesus estava dizendo, Pedro, você acessou a intimidade de Deus, quando você descobriu minha identidade. Após isso, tudo mudou. Porque ali estava declarado quem Jesus era, publicamente. Passou alguns minutos. Jesus, já que tinha sua identidade revelada, começou a colocar o que ia acontecer. E ele disse, vai ser necessário eu ser preso. Vai ser necessário eu passar por uma tortura pública. Vai ser necessário eu ser ferido. E vai ser necessário eu ser crucificado. Vai ser necessário eu morrer. Pedro olhou e disse assim, aquele mesmo que acessou o céu, agora acessa o inferno. Talvez com uma boa intenção. Talvez com uma proteção. Talvez por amar. Ele disse, não, Senhor, não faça isso. Nós iremos te ajudar. Não se entregue. Não faça. Jesus olha para Pedro, para aquele mesmo que ele disse, que não foi carne e sangue que revelou, e diz assim, para trás de mim, Satanás. Até quando você vai impedir e tentar impedir os projetos de Deus? Isso me causa um temor, porque em um momento eu estou levantando o Fábio, em outro momento eu posso estar derrubando o Fábio, em um momento eu posso estar levantando minha esposa, em alguns segundos depois eu posso estar derrubando minha esposa, porque as palavras podem ser de bênção e podem ser de maldição. Esse vídeo é de um pai que perdeu a sua filha, tirou a própria vida. E uma coisa muito importante que eu queria dizer para vocês. Se tem alguém aqui que tem uma culpa por algo que não fez, por algo que não realizou em vida, na vida da pessoa que você amava, se é um filho, se é uma esposa, se é um tio, se é um pai. O meu avô, por exemplo, eu senti que eu podia ser muito mais presente na vida dele. Independente do que ele era para mim, eu poderia ter sido, porque eu ia para o paraíso reclamando. Quando minha mãe mandava eu levar alguma coisa para ele. Só chegando lá que meu coração se quebrantava e eu conseguia sentar com meu avô, conversar, bater papo, perguntar sobre as histórias, sobre a vida dele. Mas até então eu ia reclamando. E hoje, se eu pudesse voltar atrás, ele não ia estar nem lá, ele ia estar dentro da minha casa. Mas uma coisa que eu quero dizer para você que está aqui e que de repente tudo isso está te lembrando alguém que não está mais aqui. Eu quero dizer que esse pai fez algo muito importante. A partir da morte da filha dele, ele percebendo que ele não foi aquele pai que ele deveria ter sido. Porque ele vivia, era um empresário, vivia trabalhando. E toda vez que ela falava em morte, ele ignorava e dizia, isso é frescura. Isso ele não tinha tempo para ela. Ele decidiu abrir um instituto com o nome da filha, Instituto Ana Carolina. E ele viaja, dando palestra, alertando outros pais para não fazerem a mesma coisa. Se você carrega algum tipo de sentimento como esse, primeiro, Deus te perdoa disso. Deus te perdoa, porque o Evangelho tem o poder de te perdoar. Você não precisa andar debaixo de culpa. Mas uma coisa importante para te ajudar, porque embora você possa ser tratado da sua culpa em Deus, há sempre em você uma marca que não sairá. E para você tratar essa marca, sabe o que você faz? Faça com que outros não vivam o que você viveu. E toda vez que você fizer com que outros não vivam o que você viveu, você vai sentir um alívio nessa culpa, nessa lembrança daquilo que você tinha que ter feito e você não fez. Eu tenho um amigo que falou para mim que a filha dele estava se relacionando com pessoas estranhas. Estava ouvindo algumas músicas estranhas, fazendo uns vídeos com roupas curtas, e ele me procurava lá no estaleiro, eu trabalhando, ele atrás de mim, pastor, eu não suporto mais minha filha, eu botei ela para fora de casa, eu não aguento mais, pastor. E eu falei, meu filho, olha só, você pode sim, deve chamar a atenção dela, mas você está também trazendo uma palavra de esperança para ela. Você botou ela para fora, não bote ela para fora.
Não faça isso, lute por ela. Sabe, diga para ela que independente de qualquer coisa, você a ama. Saiba advertir, mas saiba amar incondicionalmente. Eu lembro que eu estava vivendo isso uma época na minha casa. Tudo que eu via a Milena fazer, eu reclamava. Tudo que Milena fazia, ela vive naquela fase de adolescente, que não sabe fechar nada, que não sabe botar nada no lugar. E tudo que eu via, eu falava, Milena, 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 Milena. E eu lembro nitidamente de algumas vezes que eu falava, Milene, ela já fechava o rosto. Ela não tinha prazer em me ouvir mais. E eu pensei, eu não estou equilibrando as coisas. Eu só sei criticar, eu só sei cobrar, mas em nenhum momento eu estou dizendo, minha filha, você é linda, minha filha, eu te amo, minha filha, você foi sonhada, você foi alguém que a gente amou demais quando soube, igual o Igor e Jéssica que vão ter uma menina. Qual o nome? Laura, soube hoje, Laura. As mulheres vão dominar o mundo. Aí eu olhei, gente, eu estou perdendo minha filha, porque eu só sei cobrar. Eu vi o semblante dela cair. Porque era só cobrança. E eu lembrei do texto bíblico que diz, para os pais, um alerta para os pais. Colossenses 3:21, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Eu percebi a minha filha desanimada da vida. Porque nós temos que equilibrar as coisas. E se puder, que essa balança penda mais para o abraço, para o beijo, para o eu te amo, para o quanto você é importante. Esse pai que a gente vai ver, ele não dizia nem para a filha dele que ele a amava. Um dos últimos momentos dele com a filha, pai, eu te amo. E ele não respondeu de volta que ele amava, porque ele achava que o que ele fazia já era suficiente. O amor dele era colocar tudo que ela queria, comprar tudo que ela queria, trabalhar para que ela tivesse tudo, mas nunca dizer, filho, eu te amo. E ele disse, ele tem uma palestra e diz assim, se eu pudesse ter feito diferente. Que você sai daqui, talvez ainda tendo uma pessoa que você ama do teu lado, dizendo a mesma coisa, projetando um futuro sem ela, e pensando se eu pudesse fazer diferente. Por isso que eu vi, Jéssica e Igor foram para a praia, para poder anunciar o nascimento de Laura, a chegada de Laura. E eu fiquei vendo as fotos que o Luiz, que estava trabalhando muito bem, Luiz, parabéns. E eu vou dizer, é isso, ela tem que entender que é uma festa, que é alegria, porque é amada, é querida. Aí eu lembro que eu fiquei tanta dor de Milena, eu falei assim, Senhor, obrigado por ter me mostrado isso. E eu comecei a dizer, Milena, cá, filha. Aí ela pensava que era crítica. Pai, o que é dessa vez? Não, só quero dizer que eu te amo. Vem cá. Quando ela fez, acho que 15 anos, eu dei o primeiro buquê de rosa dela. Eu fui lá no colégio, mas me deu uma raiva, sabe por quê? Cheguei no colégio, disseram que ela tinha saído, né? Fui com um buquê de rosa, eu falei, queria dar na mão dela, e deixei no colégio. Aí deu um desencontro, né? Ela já estava em casa, uma confusão. Mas aí quando eu pude falar com a filha, eu sou o primeiro homem a te dar um buquê de rosa, para te dizer, não aceite nada menos do que alguém como teu pai. Mesmo com todos os meus defeitos, eu sou alguém que não sou capaz de ver você sofrendo, que eu dou minha vida por você. Não se troque por restos. Mas vamos ver esse vídeo. Coloca para a gente, Luiz. Estamos terminando já. Eu sei que muitas das vezes você não fala porque você está cansado de ser criticado, como eu critiquei a minha filha. O que ela fez? Ela parou de falar e se silenciou. E aí se torna pior, porque você não sabe o que está acontecendo. Por ignorância, eu perdi a minha filha. E eu falo para todos os pais e jovens que estão me escutando, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Vocês estão tendo a oportunidade que eu não tive de escutar alguém falando isso. E passem adiante essas informações. E é isso que eu tenho feito.